presidente do 7º Congresso Internacional de Comunicação e Cultura. Passo a palavra a você. Norval. Obrigado, Diogo. Boa noite a todas e todos. É uma alegria a gente estar juntos neste momento, sobretudo consideradas as circunstâncias tão difíceis que antecederam este evento. Deveríamos celebrar os 100 anos de Flusser no ano passado, quando a pandemia, estávamos em plena preparação, quando a pandemia nos pegou a todos de surpresa e impediu que fizéssemos um encontro presencial. Esperando que fosse passar logo a pandemia, nós deixamos para o ano seguinte. Com as condições ainda piores do que no começo, né, decidimos fazer esse encontro virtual, o que acaba sendo quase uma vingança de Flusser contra todos aqueles que ainda defendem os meios tradicionais, né, porque ele foi praticamente o profeta dos novos meios, praticamente o analista dos novos meios, né, e antecipando em 30, 40 e até 50 anos. Bom, então, por isso é uma alegria estarmos aqui neste momento, todos juntos. Foi uma surpresa a grande afluência de pesquisadores de Flusser para este congresso, uma grande diversidade, uma grande variedade. E então eu quero dar as boas-vindas a todos os alunos, estudantes, pós-graduandos ou não, pesquisadores, professores, né, que vão participar desta festa de celebração dos 101 anos do filósofo brasileiro. Ele dizia, o maior filósofo brasileiro foi Oswald de Andrade, mas talvez hoje o próprio Oswald de Andrade teria que dizer, não, o maior filósofo brasileiro foi Flusser. Né? E os dois têm, talvez, muitos pontos em contato e muitos diálogos ainda não estudados e ainda não aprofundados. Tá? Então, em nome do Concult, 7º Concult Flusser 101, né? Eu quero agradecer a acolhida que nos ofereceu a instituição onde Flusser trabalhou, a FAAP, né? Agradecer ao meu colega, professor Rubens Fernandes Júnior, que não poupou esforços para que a gente pudesse realizar este encontro, né? Quero agradecer a comissão organizadora na diretoria do Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, né, que também não pouparam esforços para que tudo acontecesse da melhor maneira possível, e tudo está se demonstrando aqui pelo programa que temos esse esforço. E quero agradecer a pequena equipe do Arquivo Flusser, Diogo e Alex. Também temos bastante aí para que a pesquisa flusseriana caminhe, né, e traga sempre novidades. Então, em nome deste congresso, bem-vindas a todos e todas. Agora o professor Alex Reinmeier vai
fazer alguns comentários em nome do CISC. Alex? Exatamente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, esse ano a gente está realizando a 7ª edição do Concult, um congresso dedicado principalmente às questões da comunicação e da cultura. Na semana que se inicia hoje, comemoraremos a vida e a obra de Wilhelm Flusser e os seus 101 anos. Flusser foi traduzido mundo afora, mas aspectos fundamentais da sua obra ainda permanecem desconhecidos. Sua ecologia crítica, sua defesa ao feminismo crítico, sua recusa a se submeter aos aparelhos políticos e econômicos, sua voraz crítica à sociedade do consumo e, é claro, sua ousada proposta de uma comunicologia. Flusser desenvolveu um pensamento crucial para compreender o nosso presente, da emergente crise climática à brutalidade, à brutal desigualdade e seus constantes flertes autoritários. Utilizaremos, portanto, essa semana para nos aprofundarmos mais sobre estas e outras questões trabalhadas em sua obra. O Concult vem sendo organizado ao longo desses anos pelo CISC, né, que é esse Centro Interdisciplinar de Semiótica da Cultura e da Mídia, fundada pelo professor Norval Baitello Júnior, e que comemorará, no ano que vem, os seus 30 anos. Como vocês sabem, organizar um congresso acadêmico em tempos normais já é uma tarefa difícil, mas organizar um congresso em tempos de pandemia é certamente um desafio ainda maior. Principalmente porque precisamos lidar com uma série de incertezas e questões técnicas que antes eram apenas secundárias, como, por exemplo, fazer, né, essa experiência de uma reunião aqui no Zoom. Mas as desvantagens de um congresso online, contudo, acabam trazendo algumas vantagens, e muito bacanas essas vantagens também. Nessa edição, contamos com 12 conferencistas, dos quais 9 não vivem em São Paulo nem no Brasil. Também contamos com 24 coordenadores e pelo menos 90 pesquisadores que estão espalhados aí, Brasil afora e mundo afora também. E a gente vai se encontrar, então, ao longo dessa semana, em 12 salas, né, como essas aqui, para fazer essas discussões. O Concult também nos ofereceu a oportunidade de colhermos depoimentos de pessoas que conviveram com o Flusser e nos ofereceram relatos inéditos, como os de Gabriel Borba e Rodolfo Geiser. Convido todos vocês a ver esses depoimentos que estão no site, né, na página da programação. E antes de concluir, então, essa breve fala, quero agradecer muito à atual diretoria do CISC, Ana Viviane, Cristina Bonfilioli, Helena Navarrete, Thiago da Mota, e agradecer, claro, ao Diogo e ao Norval, né, e principalmente ao Arquivo Flusser, por essa oportunidade. Também quero agradecer, em nome do CISC, à FAAP e ao professor Rubens Fernandes Júnior, por oferecer todo o apoio e a estrutura para o acontecimento desse congresso. E, finalmente, agradeço a todos os conferencistas, coordenadores e a vocês que se inscreveram no congresso, e sem o qual nada disso seria possível. Que essa seja uma ótima semana para todos nós e que a gente estabeleça, então, esses diálogos intersubjetivos que Flusser tanto incentivava. É isso aí. Muito bem, obrigado, Alex. Foi-me designado aqui fazer a representação em torno do Arquivo Flusser São Paulo, mas ecoo as palavras do Norval e do Alex, que agradeceram a todos muito bem, a equipe do CISC, a FAAP, ao Rubens, e a importância de nós estarmos realizando este congresso neste momento, indo contra as estruturas anticientíficas que dominam o mundo, né, especialmente o Brasil, em muitos aspectos, e o quanto essa tem sido, na verdade, uma grande busca do Arquivo Wilhelm Flusser São Paulo. Comentava com o Norval nessa tarde, que neste ano também nós comemoramos 10 anos do início das tratativas para trazer o Arquivo Flusser para São Paulo. Empreitada essa que o Rodrigo Novaes, que daqui a pouco vai falar também se envolveu e que devemos agradecer. O arquivo tem cerca de 2.500 documentos que totalizam 35.000 páginas. E há 10 anos atrás, a esposa do Flusser, ainda viva, Edith Flusser, demonstrou o interesse de trazer o arquivo para São Paulo, já que muito do material que estava disponível lá, inédito, estava justamente em português, que complicava um pouco a ida, né, de pesquisadores para a Alemanha para pesquisar, onde o arquivo está até hoje na Universidade das Artes de Berlim.
E essa empreitada, iniciada em 2011, se concretizou com a digitalização em 2012 e 2013, e o arquivo abre as portas no campo da PUC Ipiranga em 2016, e em 2018 nós conseguimos disponibilizar completamente ele na internet. Então, vocês têm todos o acesso a esse material inédito do Flusser. A validade da pesquisa dele, além de ser extremamente atual, como o próprio Alex falou agora, traz, na verdade, a confluência de fatores que nos fazem estar aqui hoje, também a valorização de um importante ponto para o Flusser. Dizia ele em vários momentos da sua obra: nós só sobreviveremos se nós sobrevivermos na memória dos outros. Flusser completa 101 anos, Flusser completa neste ano 30 anos do seu falecimento, neste ano 10 anos do momento em que o arquivo começou a ser concebido, acontecendo, ainda que virtualmente, justamente nos corredores da universidade que ele ajudou a planejar o curso da comunicação. Então, eu fico muito feliz dos meus colegas professores, alunos, pesquisadores de Flusser estarem aqui, atualizando e, ao mesmo tempo, podendo reviver toda essa memória. Muito bem-vindos. Passo agora a palavra para o professor Rubens Fernandes Júnior, diretor da área de comunicação. Olá, boa noite a todas e todos. Então, aqui eu vou fazer uma formalização institucional, quer dizer, em nome da Fundação Armando Álvares Penteado e da área de comunicação, né? Nós desejamos boas-vindas, né, ao 7º Congresso Internacional de Comunicação e Cultura, Flusser 101. Né? Também quero fazer um agradecimento super especial ao professor e colega Norval Baitello Júnior, presidente do Congresso, e também ao Alex e ao Diogo, né, diretores do Arquivo Flusser e completamente envolvidos nesse projeto, e ao CISC, né, esse centro interdisciplinar de semiótica da cultura e da mídia que também, né, arregaçou as mangas para concretizar essa nossa semana. Curiosamente, também, em paralelo a esse congresso, nós realizamos na FAAP a 44ª Semana de Comunicação. Né? E, seguramente, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, o Flusser foi um professor que participou das primeiras semanas de comunicação. Infelizmente, a gente não tem muitos documentos na FAAP sobre essas pequenas coisas que aconteceram ao longo desse início de processo, mas eu quero trazer hoje aqui algumas coisas que podem, eventualmente, colaborar aí nesse processo de construção de uma memória, né, do Flusser dentro da FAAP, e isso dentro do arquivo Flusser, que é o que a gente está pretendendo. Né? Essa edição celebra os 101 anos do nascimento do Wilhelm Flusser, né, um intelectual pioneiro na discussão entre imagens e sociedade, entre tantas outras questões que ele vislumbrou e que hoje, mais do que nunca, a gente está perto de algumas concretizações. A minha intenção, nessa rápida apresentação, é fazer um breve relato da minha experiência com o Flusser e esclarecer algumas conexões que marcaram a sua presença na FAAP. Em fevereiro de 1973, iniciava a minha trajetória na instituição, no curso de jornalismo. Nessa ocasião, eu conheci o professor Isaac Epstein, né, que era o professor de duas disciplinas, Fundamentos Científicos da Comunicação e Teoria da Informação, que, na realidade, essas disciplinas elas são o desdobramento de uma disciplina anterior, dada pelo Flusser, chamada Teoria da Comunicação. Ele já tinha ido para a Europa, em 73, e, portanto, ele estava afastado da instituição como professor. Né?
Trabalhei com Epstein juntos 4 anos, né, na graduação. Fui monitor, fui assistente, né, e na época ele fazia o seu mestrado em filosofia na USP, né, e era um engenheiro que estava abandonando a engenharia e vindo para o mundo das humanas. E, curiosamente, eu era um estudante de engenharia que estava tentando largar a engenharia e entrar no mundo do jornalismo, né? E então houve aí uma conexão imediata entre nós, e por isso, desde as primeiras aulas, eu comecei a colaborar com o Epstein, e isso durou até o seu falecimento aí recente, há uns 2, 3 anos atrás. Foi nesse período de 73, quando eu entrei na FAAP, que o nome do Wilhelm Flusser surgiu em nossas costas, como outros teóricos que a gente vai falar um pouco mais adiante. No segundo semestre de 1973, por ocasião da 12ª Bienal Internacional de São Paulo, entramos em contato com trabalhos de 2 pessoas, o Fred Forrest com o seu trabalho e também o Fred Forrest e o Eric McLuhan, filho do Marshall McLuhan, né? Convidados sugeridos pelo Flusser, né, para o segmento Arte e Comunicação da Bienal Internacional, né? Mais impactante para mim, né, naquele momento, foi o Fred Forrest, né, que seu trabalho buscava contrariar o efeito massificador das mídias de massa e questionar a estrutura ditatorial discursiva daquele momento. Sua proposta era criar espaços de diálogo, né? Inesquecível a participação a minha participação entre de outros colegas numa manifestação em que todos nós, silenciosos, carregávamos um cartaz em branco, né, da Praça da República até a Avenida Paulista. Isso lhe valeu um prêmio na Bienal e, ao mesmo tempo, um interrogatório policial em plena ditadura militar. Então, realmente foi uma performance e uma novidade muito impactante, porque o trabalho dele na Bienal era uma sala branca, onde todos nós tínhamos que escrever alguma coisa. Ele conseguiu, na mídia impressa, sempre um espaço em branco durante uma semana, para que as pessoas intervissem naquele discurso que ele considerava ditatorial da mídia massiva, né, e mandasse para ele. Enfim, foi um primeiro alento, né, de uma discussão que nós já tínhamos considerado com Epstein, né, de que a ausência da informação é a informação, né? É curioso porque em setembro de 73, 11 de setembro, o Chile foi derrubado, o governo socialista chileno do Allende, e a manchete do Jornal do Brasil era exatamente uma faixa branca, porque a ditadura tinha censurado a manchete, né? E isso coincidiu muito fortemente com essa proposição desse artista, né, que foi fundamental assim naquele momento para mim. Entre 74 e 1983, do século passado, né, quase sempre em agosto, setembro, participei de diversos cursos do Flusser. Lembro-me bem do primeiro, em 1974, cuja temática era o fenômeno surpreendente da comunicação, né? E um outro posterior, já no início dos anos 80, que se chamava Tecnoimagem. Esse curso, Tecnoimagem, era o tema que ele trouxe para a 16ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1981, né, com 6 conferências. E ele deu essas 6 conferências na Bienal e replicou na FAAP, né? A convite, o curador da Bienal era o Walter Zanini, que era professor da FAAP. Então, havia já aí um conhecimento prévio dos dois. É claro que, no caso da FAAP, a FAAP convidava regularmente o Flusser para fazer esses cursos para os professores e alguns alunos, né? A FAAP reuniu
acho que em 1975, Flusser e Abraham Moles, né? Que eu tive a oportunidade de participar de uma discussão com essas duas figuras tão eloquentes, né, e tão próximas naquele momento. Né? E posteriormente, no início da década de 80, a FAAP reuniu Flusser e Décio Pinhatari. Né? Aí, no caso, cada um deu um curso, eles não se encontraram, mas, de qualquer maneira, foi bastante promissor essa conversa. Né? Eu não encontrei todos os certificados para verificar com mais precisão as datas, mas eu vou encontrar no meu arquivo. Nesse período, por mais de 10 anos, eu tive uma boa aproximação com o Flusser, né? Uma amizade centrada numa admiração de um jovem estudante diante do seu mestre. Realmente, as conversas, né? Eu me lembro que eu levava o Flusser, depois que acabava o curso da FAAP, eu levava ele para a escola politécnica, né? Eu tinha estudado engenharia, então ele ia dar lá o curso na aula do Milton Vargas. E eu tenho várias anotações desse curso de filosofia da ciência, né? E às vezes eu tinha um fusquinha branco e nós íamos da FAAP até a USP trocando pouquíssimas palavras, né? Porque o trânsito era infernal, porque ele precisava descansar, porque ele precisava se preparar para um novo embate, que era um outro público, enfim, uma experiência interessante. A minha impressão, naquele momento, eu tentei escrever aqui, eu digo para vocês, Flusser era um orador brilhante, explosivo, um teórico polêmico e instigante, um professor cativante. Flusser elaborou em suas reflexões e ideias, ele elaborava com tanta fluidez e sabedoria que deixava a plateia completamente atônita. Uma concatenada, crítica, absolutamente certeira e inexplicavelmente sedutora. Seu domínio de palco, entre aspas, seus movimentos corporais, seus gestos expansivos, sua entonação vocal, seu sotaque, produziam um conjunto, entre parênteses, de texto e imagem muito singular. O tempo das aulas era de pura suspensão. Ficávamos todos boquiabertos, com tamanha desenvoltura, em temas que atravessavam a sua fala com naturalidade. Isso despertou em mim um encantamento tão intenso que vislumbrei a minha futura trajetória acadêmica a partir dessas conexões. Né? E como Wilhelm Flusser veio para a FAAP? Né? Essa é uma pergunta que nem sempre é respondida com alguma certeza. Né? E eu vou arriscar hoje com vocês aqui dizer como que ele veio para a FAAP. Né? O Flusser participava do Instituto Brasileiro de Filosofia e publicava na Revista Brasileira de Filosofia, da qual foi coeditor em 1963, 64, mais ou menos. Né? Os mais próximos nesse instituto do Flusser, sem dúvida nenhuma, era Milton Vargas e Miguel Reale. Né? Ele coloca, né, há 2 capítulos no livro autobiográfico, né, do Flusser, onde ele estabelece, ele relata algumas situações com esses 2 filósofos. Né? O Milton Vargas foi o responsável por levá-lo para a USP, para a Escola Politécnica, né, na segunda metade dos anos 50, final dos anos 50. Né? E o Miguel Reale, né, que o trouxe para a FAAP. E aí é a grande pergunta, né? Como Miguel Reale trouxe para a FAAP? Né? No livro Bodenlos, uma autobiografia filosófica, há um capítulo sobre o Miguel Reale, mas ele não abre totalmente a relação dele com o Miguel Reale. Né? Na verdade, o Miguel Reale ele era membro do conselho curador da Fundação Armando Álvares Penteado. E seguramente, na segunda metade da década de 60, depois de 65,
quando a FAAP começa a ampliar a sua área de atuação na educação, surge a ideia, primeira a ideia de uma faculdade de engenharia e depois uma faculdade de artes, porque existia cursos livres de artes no Museu da FAAP, né? Então, foi o Reale que convidou, que indicou o nome do Flusser à FAAP, entre outros nomes, né? Nesse livro, Bodenlos, há um capítulo em que ele relata a formação de um curso de comunicações e humanidades, no plural os dois, né? Que se chamava Comum, C-O-M-H-U-M, né? Juntamente com o Miguel Reale. Ele diz, inclusive, da viagem que ele faz a Boston e que discute o curso com Chomsky, entre outros professores da época, etc. Mas, nesse capítulo específico, ele afirma que não tratará, entre aspas, da formação da estrutura da escola, mas apenas do programa do meu curso, que era a teoria da comunicação. Em correspondência entre Flusser e Epstein, né, que o Diogo me alertou, que está no arquivo Flusser, tem uma carta do Flusser para o Epstein, onde ele cobra o Epstein, né, o jovem, entre aspas, jovens, né, mas o jovem assistente, que ele fala, pô, cadê seus textos, cadê seus livros, cadê suas ideias, pô, né? E entre outras coisas, ele diz na carta, né, que eu te levei para o Instituto Brasileiro de Filosofia e mais tarde eu te levei para integrar o corpo docente da Faculdade de Comunicações e Artes. Então, aquele professor da qual eu fui assistente, monitor, e que me indicou para dar aulas na FAAP, ele teve um processo parecido com o Flusser, né? Então, o Flusser, quer dizer, o Miguel Reale indicou o Flusser e o Flusser indicou o Epstein. Então, tem uma conexão aí. Na época, o diretor da faculdade era o João de Scatimburgo, né? Também integrante do Instituto Brasileiro de Filosofia e também editor da Revista Brasileira de Filosofia, e que tinha livre trânsito na FAAP. Eu vou parar por aqui para projetar algumas imagens que eu separei para vocês, né? Mas eu gostaria de desejar, então, um enorme sucesso para o nosso evento, né? E eu vou tentar aqui, então, compartilhar algumas imagens que eu separei e depois eu prometo ampliar essa reflexão aqui, né? Então, essa é a placa que nós temos na FAAP, né? Onde o Flusser é o homenageado da turma. A turma de 1971 se chama Wilhelm Flusser, né? Então, isso é uma placa que eu encontrei na FAAP. Você vê que aqui comunicações está no plural, né? E que ela se encontra em minha sala, e é muito emblemático para todos nós da FAAP essa placa, né? E o paraninfo da turma, por uma questão política, evidentemente, era o Laudo Natel, né? Deixa eu ver aqui. Recentemente, eu consegui essa fotografia, na qual exatamente essa formatura, onde a gente vê aqui o Flusser, no primeiro, à esquerda, sem gravata, diga-se de passagem, né? Depois nós temos o doutor Roberto Pinto de Souza, que era da Fundação, o Laudo Natel, que era o governador, a dona Lúcia Comenali Pinto de Souza, que era presidente da Fundação, e pulando dois departamentos aqui, a gente tem lá no fundo o diretor da escola, o João de Scatimburgo, né? Então, você vê aqui que a solenidade, né, estava aí se completando, né? Essa é uma foto muito importante, porque é aquele curso, se vocês olharem lá no quadro à esquerda, está o fenômeno da comunicação. É aquele curso, o fenômeno surpreendente da comunicação. E a gente ficou, foi numa tarde, esse curso se desdobrou em várias semanas, mas a gente ficou tão, assim, enlouquecido com esse professor, que nós estávamos tendo contato, como eu disse, os seus gestos largos, a sua fala contundente, etc., que a gente foi no departamento de fotografia da FAAP e pegamos uma câmera,
né? E eu e vários dos colegas fotografamos o fluxo, de tal modo que esse filme desapareceu e ninguém sabe de quem é essa imagem. Eventualmente pode ser minha. Eu estava lá, eu diria, né? Mas talvez não seja minha, seja de um outro colega, porque a gente compartilhou um filme. Para quem é do século XXI, filme era um cartucho que a gente punha numa câmera fotográfica analógica, né? E ele tinha 20 chapas, 12 chapas, 36 chapas, então ele era super controlado. A gente não fazia fotografias como a gente faz hoje, né? Então, essa imagem é uma imagem bastante importante que eu recuperei lá dentro da própria FAAP, né? E aqui são alguns certificados, né, meus, né? Então, aqui, um curso de extensão cultural de 76, aqui eu não achei o do Flusser, mas eu achei o do Abraham Mollis, que é 75, relação entre ação e comunicação, e aqui, em 81, o ciclo de debates técnico-imagem, né? São documentos que acabam, a hora que reunir todos, a gente consegue perceber que tipo de curso ele deu, quando ele deu, e sempre era agosto e setembro, quando ele vinha para o Brasil visitar os filhos, né? E aqui, muito se fala que o Flusser não tinha bibliografia, não citava autor, etc. Eu peguei a pasta do Flusser lá na área de recursos humanos e copiei praticamente a pasta toda, né? E é interessante a gente perceber aqui, e daí essa é a bibliografia do primeiro curso, 68, mais estruturado. Então, veja só, era uma bibliografia diferente daquela que a gente faz hoje, tá? O método estruturalista, vários autores, a necessidade da arte, um clássico, do Ernest Fischer, teoria da informação, do Abraham Moll, né? Cultura de massa, do Edgar Morin, cibernética e sociedade, do Norbert Wiener, ele bebeu muito nessa fonte, a teoria crítica, né? Marcuse, Adorno e Benjamin, pelo Melchior, que é um intelectual muito importante desse período, Humberto Eco, né? McLuhan, Revolução na Comunicação, e 3 obras do Flusser, Língua e Realidade, né, que ele publicou pelo ITA, segundo aqui a informação, Filosofia da Linguagem e Teoria da Tradução, que ele publicou na Revista Brasileira de Filosofia. Então, aqui para mostrar que, apesar de ele citar pouco, quando você pega um texto do Flusser, não tem nota de rodapé, não tem absolutamente nada, e a gente, né, quer dizer, quais são as fontes do Flusser, né? E o próprio Gabriel Borba, no seu depoimento, ele conta que o Flusser não tinha uma biblioteca, né, assim, muito quantitativamente expressiva, porque primeiro que ele lia o livro e repassava, e segundo que o Milton Vargas tinha uma excelente biblioteca e ele ia muito mais na biblioteca do Milton Vargas e na biblioteca do próprio Instituto Brasileiro de Filosofia. Então, só para trazer aqui uma contribuição, porque ele tem lá 3, 4 cursos que ele deu ao longo entre 67 e 70, e as bibliografias estão lá, acho muito interessante, depois eu quero compartilhar isso com o arquivo Flusser, né? E para surpreender vocês, eu trouxe algumas imagens, né? Uma imagem do Andrea Miller-Pohl, né, que a primeira vez que eu ouvi falar no nome do Andrea Miller-Pohl foi pelo Flusser, naquele curso de técnico-imagem. Depois eu conheci o Miller-Pohl num Festival Internacional de Fotografia em Houston, em 92, e em 93, através do Instituto Goethe, eu trouxe o Andreas pela primeira vez aqui em São Paulo. Mas essa imagem é muito Flusser, né? Porque ele tinha 2 óculos, um para perto e um para longe, então, dancing glasses é exatamente a cara do Flusser, ele punha um óculos, tirava o outro, porque uma hora ele estava para longe, outra hora ele estava para perto, e essa talvez a última fotografia que o Miller-Pohl fez do Flusser, que foi em 15 de julho de 1990. Né? Ele escreveu 2 textos importantes, né? Um para o livro de fotografia do Miller-Pohl, chamado Transformance, que é de 1983, e um outro texto importante para o Juan Fontcuberta, um artista catalão, pesquisador, quando ele fez a série Herbarium, publicada em 1985, e os 2 livros foram pela editora da European Photography,
que na época publicava a melhor revista de reflexão fotográfica de toda a Europa, seguramente uma das melhores do mundo. Tá? E, por fim, né, eu preparei aqui um pequeno trecho de um áudio que eu descobri na FAAP para a gente ouvir o Flusser em português. Não sei se vocês estão ouvindo, está dando para ouvir? Não? Não, Rubens, vai ter que aumentar o volume em algum lugar aí. Aí, isso, aumenta tudo. Deixa eu ver aqui. É ali mesmo, ali mesmo. Eu sei, mas é que eu estou tirando aqui a... Desculpe, não estou conseguindo. Aí. Tenta de novo. Não? Ah, que pena. Não, peraí, precisa ativar o áudio. Alguém está falando aqui, peraí, só um minuto. Como que é? Rubens, para de compartilhar a tela e aí você coloca para compartilhar de novo e aí quando você for colocar tem a opção de incluir o áudio. Aonde? Me ajudem. Tá vendo aqui na telinha, tá vendo ali embaixo, tipo, no canto esquerdo, canto inferior esquerdo. Compartilhar som, quando você for compartilhar a tela. Não estou achando. Quando você clica em compartilhar a tela, ele abre uma telinha, né, mostrando o que você está compartilhando. Aí nela, eu não sei exatamente onde, mas aí você tem que dar um check, assim, colocar que você quer compartilhar o áudio também. Deixa eu tentar. Se eu não me engano, no canto inferior esquerdo. Ali. Isso. Para alguns, termina aparecendo. Boa noite a todos, meu nome é Júlia. Para alguns, aparece quando você. Não, agora já entrou. Perfeito. Vamos ouvi-lo. Em suma, Não. se posso percorrere un paradosso, ainda menos objetiva do que a Que pena. Não estou conseguindo. Eu vou tentar mais tarde, então. Tá sim, professor. Está funcionando direitinho. Nós estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo, então. Desculpa, vou começar de novo. O senhor não está ouvindo, mas a gente está sim. Põe no começo. Tá. Em suma, se posso percorrere un paradosso, all'immagine oggettiva do que a imagem tradicional. Ela é tudo menos sintomática, ela é altamente simbólica e seu poder enganador reside no fato de que ela se mascara em sintomática. Um dos perigos do fascismo que se aproxima é que ele parece ser objetivo, que a tecnocracia parece ser fosse ideológica. Quando na realidade ela é extremamente e complexamente coral. Bom, eu lhes agradeço. Eu vou consultar a minha agenda. Eu acho que eu dou mais uma aula. Não, acho que não dou. Desculpe, eu estruturei a coisa errada porque eu pensei que dou mais uma terceira aula. Não dou porque na próxima vez eu já estou em Montevideo. De maneira que eu lhes agradeço e desculpem. Bom, na verdade, então, eu tenho, assim, bem próximo de mim, umas 100 fitas cassete, e eu verifiquei algumas, e numa delas eu achei isso, né? Eu devo ter essa palestra inteirinha, né? Porque foi uma palestra num dos primeiros Intercom, né? Então, é lá atrás que a FAAP sediou esse Intercom, e nós gravamos tudo, né? Eu já era professor, início dos anos 80, né?
e isso ficou comigo. Só que nunca mais eu vi, né? Então, eu sei que tem, mas precisaria dedicar um tempo para recuperar essa fala do Flusser, que seguramente, pelo final dela, é muito promissora. Né? E você vê que ele é esse professor, né? Ele deu 2 aulas e achou que tinha uma terceira, mas na semana seguinte ele vai para Montevidéu. Então, desculpem, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade aqui e sucesso ao nosso evento. Muito obrigado, Rubens. Eu te falei hoje, era para essa fala, poderia durar horas aqui contando todos esses detalhes e todas essas tuas leituras. Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por nos receber a este congresso na FAP. Eu passo agora a palavra e apresento o professor Ryuta Imafuku. O professor Ryuta é crítico cultural e professor emérito de Antropologia e Estudos Culturais na Graduate School of Global Studies da Tokyo University. É um pensador importante do Japão contemporâneo que continua a estimular o pensamento por meio da reflexão antropológico-cultural sobre literatura, comunicação, arte, fotografia, futebol, etc. Com passagens pelo Brasil como professor visitante do Centro de Estudos Japoneses da USP e da PUC São Paulo, tem contribuído constantemente para o desenvolvimento dos estudos culturais no Brasil e para a difusão de estudos sobre o Brasil no exterior. Professor, espera que agora ele reentrou na sala, só um minutinho. Um minuto para conectar o áudio. Professor Ryuta. Professor Ryuta. Sim, estou aqui. Por favor. E o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite. Você trocar? Boa noite. Boa noite. Todas e todas. Estou muito agradecido por estar lá. Estou agradecendo às pessoas que finalmente realizaram este belo congresso. E também quero saudar a todos que estão assistindo a este congresso. É uma pena que eu não posso lá, junto com vocês, na forma viva, e trocar ideias in situ, mas essa forma também pode ser muito frustrante. Acho que... Então, hoje eu quero falar na forma um pouco divertida e um pouquinho elaborada, seguindo este estilo de forma especial. E vou falar hoje na forma de diário de viagem. E o título vai ser A Viagem às Ilhas dos Elementos Frusserianos. Vamos partir. Wilhelm Flusser é um enigma máximo, cheio de possibilidades criadoras. É uma combinação minuciosa de pessoa e letra. O reflexo entre os dois é misteriosamente recíproco. A pessoa parece influência sutil. A pessoa exerce influência sutil para as letras pintam vivamente seu retrato multidimensional. Nós tratamos a Flusser como nome universal
é um livro total, quer dizer, as cifras abertas. Ele escrevia em ficções filosóficas que homens e livros podem ser considerados cifras. São legíveis, decifráveis, são enigmas. Sem embargo, o mundo das coisas não contém enigmas, mas contém só problemas. Se resolve o problema, nada resta. Se resolve o enigma, resta seu significado. Isto é a razão que homens tentam considerar o mundo livro e tentar lê-lo. Para mim, esta leitura que Flusser sugere é muito livre, criativa e atraente. Aberta às regiões ocultas ao mundo do pensamento radical. Ele me estimula a viajar ao mundo das cifras, símbolos e elementos que compõem o universo físico. É uma viagem, uma reflexão poética epistemológica. Uma pesquisa da gramática parda que o homem adota intuitivamente para compreender o mundo e comunicar com ele. Agora, o destino real da minha viagem é o arquipélago de Amami, no sul do Japão. Compartilharam os ecrãs? Sim? Ok. Para contar meu relato de viagem, vou falar na mistura de idiomas em português e inglês, seguindo o hábito flusseriano, não como uma prática poliglotal, mas como uma maneira de pensar e inspirar contingentemente e interlinguisticamente. Looking for the ideas emerging between languages. Believing in the power of spontaneous code switching, Flusser always showed us. Also, I'm not going to talk about Flusser, rather I'd like to talk beside him, feeling the existence of Flusser nearby. This time, my trip to the Amami Islands was accompanied by Flusser, the shadow of his body, and the echo of his voice. I hope that this may be an adjacent travelogue to what Flusser told us through his original aphorism, satire, allegory, and his sophisticated philosophical fictions. Once I crossed a choppy strait by a small boat to go to the island of Itaparica, Bahia. The sandy beach was so shallow and spreading that I strangely lost my sense of which was land and which was sea. Usually we think that everything has its own particular outline, borderline. Only inside this line of the very body of something, everything is defined. Continents, contents, those are containers of definitions. Inevitable consequences of our obsession called territorialization and categorization. But walking along the rippling shore of Itaparica, I remember that I found a strange parallelism between the land and the ocean. Interchangeability of the endless sky and the deep sea. Indivisibility of you and me. Ultimate oneness of seemingly contradictory elements and feelings. A unique stage of coincidentia oppositorum.
I dashed off a poem on a shore of existence with my Flusserian wit. It goes. A beira-mar da Itaparica. Areia preta de remoinho, cachorro branco com cascão de coco. Salpico de água, espuma de cor crepuscular. Retorna a onda para a eternidade atlântica. Gaviota sai e não sai. Caranguejo renasce e não renasce. O céu cai e não cai. E a gente esquece e não esquece nunca. Nunca, nada, ninguém existe. Sempre, tudo, o mundo cheio. À beira-mar de tudo e nada, à orilla de alegria e dor. Aqui termina o eu e o não eu começa. Mas a terminação terminada começa sua nova vida nesta fronteira litoral, com sua força da assimetria bilateral. Chuva do mar, olho verde do gato ou da gata, quem vê e não sente. Quem está cego neste mundo paralelo. Flusser taught me the pleasure of ambiguation, blurring Jones, improvised slip of the tongue, and creative contaminations. He wrote that the words criteria, crisis, and criticism have common Greek etymology. These somewhat contradictory words have the same origin. Its blurred, ambiguous meanings stem from the word krinein, which means divide, destroy, decide, violate, and even crime. So according to Flusser, criticism occurs always with decisive crisis as a driving force. In Amami Islands, looking at the very shore of the land and sea, a beira-mar de tudo e nada, I was feeling liberated from our linguistic formalism, the prison house of semantics, and I was entering an unknown world where anything can happen with its own graceful grammatica parda. I touched and scooped up the sand at the shore. As the tide and the wind broke the corals and stones into pieces, the sand returned to the simplest object, which shows a willingness to start its own endless movement again. A bit, a fragment, a dot, a particle, a pixel. In our digital world, grains of the sand mean not only a mere element of nature, but a powerful metaphor for the reality we live. As Flusser suggested, the sand is a creative energy for all movements toward our new social and cultural configurations. I put the book El Libro de Arena by Jorge Luis Borges on the sand, stimulating juxtaposition of the product of ideas and the nature and the natural element. As Borges imagined, every book, every page, every sentence, and every word are hyper-realistically interconnected with each other like the sand. It has no physical dimension, no fixed number of pages, no weight, no shape. Everything and nothing, moment and eternity coexist. Anything can be a reflection or repetition of anything else. Then, how can we read
this eternal, endless, almost diabolic book called Wilhelm Flusser. I put the book by Edmond Jabez on a different shore of blackish sand. The esoteric Jewish poet of Egyptian origin, whose consciousness is profoundly diasporic. Jabez challenged the aporia of human emptiness as a linguistic substance. Thus, sand and desert became privileged metaphor for his conflicting soul searching. He wrote, "Sand, the asking, sand, the reply. There is no possible return if you have gone deep into the desert." I hold a bit of sand in each hand. On the one hand, questions. On the other, answers. Same illusions of words, Jabez might say disgustingly. Same weight of dust, Flusser might say, smiling. Desert, book, nomadism, sand, Jewishness. Borges, Flusser, and Jabez all searched their twin horizon, the hidden horizon of linguistic consciousness, which exists beyond the real horizon. Limitless, fluid, borderless, utopic. In the island of Amami, there are many natural passages, arcades, surrounded by happiness trees, fukugi. The wind is whistling through the beautiful passages of trees. The wind, as an elemental force, has a creative, destabilizing power to renew the world. It's also a metaphor for Flusser's key concept, bottomless, a state of senfundo, a nomadic possibility of human being. The house, as a place of a fixed dwelling, is now changing its form to a more fluid nomadic site like the tent. Flusser radically questioned our sedentary nature of living, tried to abandon the myth of home as a passive shelter, and tempted us to live anew in an active tent with a nomad manner. The house as a shelter tries to resist the wind, but the tent plays with the wind and tries to exploit the wind's power. Our new house as a tent dances in the wind like swinging happiness trees. In a house, things are possessed. It is property, and this property is defined by walls. But in a tent, things are experienced. It assembles experience, and this experience is subdivided and diversified by means of the tent wall. The fact that the tent wall is woven, that is, a network, and that experiences are processed on this network is contained within the word screen. It is a piece of cloth that is open to experiences, open to the wind, open to the spirit, and that stores this experience. The prayer house of the local shaman has no walls. The wind is blowing through cheerfully. Things possessed versus things experienced. Our new social network should be something experienced in the wind. The wind, an elemental voice which always wants to communicate with us through spirit, through
anima. When we feel the wind, we listen to it because we unconsciously know that it transmits important messages beyond human languages. The wind is a kind of anti-language. It blows and inspires outside the linguistic logic and mechanism. Many houses in the island were surrounded by the typical coral stone fence. Actually, they are not strictly stones, but fragments of coral corpse collected on the shore and underwater. They are bones of an organic substance still emitting the aura of life. A great Caribbean poet, Derek Walcott, once wrote as follows in his distinguished poem, "The Sea is History." Exodus, bones soldered by coral to bone, mosaics, mantled by the benediction of the shark's shadow. Walcott imagines the dead bodies of the African slaves thrown away in the Middle Passage, which were integrated into the coral community, blessed by the alternative submarine history. Coral bones together with human bones. I found out an old tomb of the local shamans. Many bones were simply put inside. The tomb was made of flat coral stones elegantly piled up. Almost every day, people visit here to offer flowers and pray for the ancestors. It is a central place of their spiritual life. They speculate about their own souls by looking at the bones of the ancestors covered with coral bones. A crucial continuum of bones, life through death. I don't know if Flusser ever mentioned the importance of bones. However, it may be very Flusserian to see the life from its corpse, from its lived, surviving forms. A community of the dead who didn't die fully, but still has rich engagements with the living. We are confronted with a contradictory, almost apocalyptic stage of writing. A perda da escritura, we are losing our traditional art of writing. We are driving recklessly toward digital writing, which may not be an act of writing any script at all, but merely downloading and approving the existing codes and algorithms invented by artificial intelligence. How can we revitalize our sophisticated art of writing, our collective memory of hands and fingers in this digital era? Flusser gives us many hints. He used typewriter to think about the cognitive role of fingers. It was a question of freedom itself, freedom which stems from our immanent learning about tools and machines with hands and fingers. He writes as follows in one of his most elemental works, Naturalmente. When I concentrate my interest upon fingers, I find myself in that center.
I am my fingers, and my fingers are me. I am theirs just as much as they are mine. Is the essence of fingers perhaps the implication of my fingers and me? The typewriter was made in order to serve as a tool for my fingers. It is an extension of my fingers. But it is clear that the relation machine-fingers is not simple but dialectic, and that is why it is easily reversible. In order for the fingers to make use of the machine, I must learn how to handle it. Freedom emerges through a dialectic leap over and above chance and necessity, a leap made possible through knowledge. It is a dialectic process in which the fingers appropriate the machine and the machine appropriate the fingers. Instead of Flusser's typewriter, I play Sanshin and sing to think about the same machine-finger relationship Flusser suggested. Suddenly, my summer is inverted, and the wind blessed by the god Indra blows from an unknown antipodal point of the earth, which may be called Brazil, or Ilha Brasil, floating mysteriously in our future ocean de conocimiento. Verão inverso. Os raios solares atravessam o corpo do branquíssimo papagaio em trance e tropical. Sentindo dores penetrantes na boca minha, digo, ainda fica o verão inverso. Chuveiro de cristais bate no fundo da noite de norte, levemente afumada e removida. Pisando as ervas conturvadas transparentes, digo, ainda levanta-se o verão inverso. Sou a sombra, o reverso. Tudo vai baixo meus passos de coluna eterna. Da janela ao lado de janeiro, o vento passa. Do agouro ao lado de agosto, o passarinho murmura. Estações recorrem o globo de minha imagem e junto com o vento consagrado pelo deus Indra, parte o verão inverso para os trens de sonhos. Since the beginning of the last year, we all have got into the habit of covering our faces. Black skin, white masks. Yellow skin, white masks. And of course, white skin, white masks. Meetings are prohibited by the killing expression, social distancing. No breathing in front of the people, no intimate talks, no hugs, o mundo sem beijos e abraços. By demanding no spirare, the world is denying our genuine manifestation of the spirit. But we need a profound communication with spirits. We need to inspire, that is, inspirations. We need to conspire, breathe together with trustworthy friends and colleagues, which might even lead to our natural right of conspiracy against the state's misgovernment. Historically and metaphorically, the mask had a power of social autocriticism and rebirth. There has been no carnival without masks. However,
now serving only as a protective device to shut down our physical contact, the symbolic meaning of the mask has completely come down in the world. In a book called Gestures, Flusser provocatively suggested us to turn our masks around as a gesture of making new meaning to our society. From the mask turned around, from the persona upside down, emerges a critical person who makes and gives new meanings to the world. In Amami Islands, I found a variety of tree fern, a brush pot tree, which has many face-like patterns on its trunk. As I was looking at these strange, funny, and somewhat buffoonary faces, they seemed to say something very important to me. It was as if I met a masked clown agitating me for a rebellion. Like a visual hallucination, from one of the patterns, I noticed the face of Flusser emerging. Yes, he is always an agitator o instigador profético. How can we read and decode this witty face on the trunk? First of all, we need to take this as an original provocative mask, which is elegantly turned around. Máscara virada pelo espírito de Flusser. Isso é o que precisamos agora. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor e poeta Ryuta Ibufuku, pela linda fala que nos desafia a virar as máscaras ao Flusser escreveu muito também sobre máscaras. Sim. E seu passeio e a sua viagem nos trazem de volta a necessidade de recuperar outras leituras de Flusser. E por isso eu fico muito feliz com as suas palavras e com a sua presença aqui, ainda que aí no Japão, né? E no momento em que passar a pandemia, queremos vê-lo talvez numa praia ou numa ilha aqui no Brasil para voltar a falar sobre Flusser. Sim, sim. Muito obrigado, Ryuta. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Te abraço. Muito forte. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Ryuta. Obrigado. Gostou? Muito. Eu vou... Fiz essa viagem. Sim. Fiz essa viagem há somente uma semana para o congresso. Muito bem, que bom. Que possamos voltar a viajar todos em breve. Sim. Eu vou, talvez venham os comentários aqui no chat para você, têm sido muito elogiosos. Se alguém quiser ter alguma pergunta, enfim, enquanto isso nós vamos para a terceira parte do nosso encontro inaugural, que são os lançamentos dos livros. E para isso eu convido agora, apresentando devidamente, o professor Norval Baitello Júnior, que além de presidente do 7º Concult, do CISC, diretor do Arquivo Flusser São Paulo, é também professor da PUC,
na pós-graduação de comunicação e semiótica, e recebe aqui junto para conversar um pouco sobre os lançamentos do Flusser o Rodrigo Maltez Novaes, um grande amigo, artista plástico, tradutor, editor. Vou ler aqui, Rodrigo, para conseguir contemplar tudo. Trabalhou na reorganização geral do Arquivo Flusser Berlim, onde foi pesquisador, e é um dos responsáveis pela digitalização integral feita em parceria conosco, a PUC e a FAPESP. Traduziu diversas obras do Flusser do português para o inglês e atualmente é editor-chefe da Metaflux Publishing e organiza a biblioteca Wilhelm Flusser para a editora Realizações. Convido também o parceiro e amigo Rodrigo Petrônio, escritor e filósofo, atua na fronteira entre literatura, semiologia, narratividade e filosofia, é professor conosco aqui da FAAP, pesquisador do Centro de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, o TID, e atualmente na FAAP é professor coordenador de 2 cursos de pós-graduação, Escrita Criativa e Roteiro para Audiovisual. Junto com o Rodrigo Novaes, assume a coordenação editorial das obras completas do Flusser para Realizações. Convido os 3 aqui para conversar e colocarei no chat para todos os descontos, inclusive, uma boa notícia, dos livros que vão ser comentados aqui. Muito bem-vindos, novamente, Norval, e agora, Rodrigos. Obrigado, Diogo. Boa noite, todo Diogo. mundo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que poderíamos conversar um pouco sobre o projeto de vocês, Norval também intervindo aí com o lançamento dele, A Fotografia e o Verme, pela Fotô Editorial, e conversar um pouco sobre tanto as obras comentadas, como no caso do Norval, e as reflexões a partir do Flusser, principalmente, quanto o que tem sido para vocês essa revirada na obra do Flusser, trazendo inclusive títulos não publicados até agora, né? Então, temos muito que conversar aqui. Sim, como que vocês querem começar? Pode contar um pouco, Rodrigo, para nós, Tá. esse processo. Tudo bem. Eu vou fazer basicamente um grande resumo, e aí se alguém tiver alguma pergunta, eu vou falar puramente do ponto de vista técnico, o que eu tenho feito ao longo dos anos em relação à obra do Flusser, e aí depois a gente conversa e ver o que mais, se alguém quer falar ou perguntar mais alguma coisa. Bom, eu vou começar pela série que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, junto com o Rodrigo Petrônio, para Realizações. A intenção é publicar a obra completa em português. Para isso, nós dividimos a série entre monografias, cursos, artigos e correspondência também. E a gente está... a filosofia principal da organização da obra é criar uma série cronológica, mas cronológica focada na produção do Flusser e não cronológica nas datas de edição original. Porque a obra do Flusser, como muitos de vocês sabem, tem um grande problema. Ele produzia muito e publicava pouco durante a vida. Portanto, a maioria das obras que ele escreveu não foram publicadas no ano em que foram escritas. E a maioria dos livros do Flusser que foram publicadas após a morte dele. Portanto, durante muitos anos, durante décadas, uns 20 anos, não havia uma imagem clara da ordem cronológica em que ele escreveu cada livro. E a organização dessa série tem o objetivo de apresentar justamente essa ordem. Então, na orelha dos livros, esse ano nós publicamos o Língua e Realidade, que saiu no primeiro semestre, e nos livros da série
na orelha de trás tem todos os livros, né, todos os títulos da seção que o livro é relacionado. Então, essa é uma monografia, então todas as monografias estão relacionadas na orelha e em ordem cronológica. Então, o primeiro é o século XX, que foi que ele escreveu em 1957, e vai até do sujeito ao projeto, ou hominização, que são 2 livros, 2 projetos inacabados, publicados em conjunto. Então, esse é o objetivo central da série. Depois das monografias, nós vamos fazer os cursos, e os cursos seguem também exatamente a mesma lógica. Então, eventualmente, vai ser possível ter as 2 linhas cronológicas sobrepostas. Então, os leitores vão poder ver quais livros ele escreveu e quais cursos ele escreveu no mesmo ano. Isso é muito importante, porque os cursos que ele ministrava, tanto na década de 60 e 70, são interligados com os títulos que ele escrevia no momento. Por exemplo, vou dar um exemplo, em 2017 nós publicamos o Gerações. O Gerações foi publicado pela primeira vez depois de 52 anos de ter sido escrito. E ele foi escrito entre 1965 e 66. Em 1965, ele ministrou um curso no Instituto Brasileiro de Filosofia, muito importante, que era intitulado A Influência do Pensamento Existencial na Atualidade. Esses 2, o curso e o livro Gerações, eles são interligados. Se vocês chegarem a ter a oportunidade de ler os 2, vocês vão ver que ali tem chaves muito importantes para destravar muito do que ele escreveu durante todo o restante da vida dele, na década de 70 e 80. Então, ter esse conhecimento de que esses textos foram escritos muito próximos um do outro, eu acredito que é muito importante para a pesquisa da obra do Flusser. Então, nós estamos progredindo, eu gostaria de progredir mais rápido, mas infelizmente a pandemia nos pegou de surpresa, então a gente deu uma atrasada. Nós temos, no momento, 2 livros que já foram preparados, a gente está esperando que eles sejam diagramados, que é o Vampiroteutis Infernalis, e também um livro que reúne todos os ensaios que ele escreveu para a revista Art Forum, em Nova York. Esse livro já foi publicado em inglês, que é esse daqui. Eu publiquei ele pela Metaflux. Esse livro foi escrito em inglês pelo Flusser, e ele cobre um período de 1986 a 1991. Então, justamente os últimos 5 anos da vida dele. Ele escreveu essa série de ensaios, ao mesmo tempo que ele escrevia os títulos pelos quais ele é mais famoso, né, os títulos da década de 80. Então, é um livro que é muito importante. Eu traduzi esse livro para português e a gente vai publicar pela Realizações. Dentro dessa série, nós estamos traduzindo também as obras do Flusser em alemão para português. Nós já temos traduzido o Suponhamos, que foi traduzido pelo Gabriel Philipson, que vai falar durante esse congresso também, e também já temos traduzido o Do Sujeito ao Projeto e Hominização, foi traduzido pela Soraya Guimarães, que também traduziu os ensaios para o elogio da superficialidade, os ensaios extra. Esses já estão em português. Eu traduzi no ano passado o Comunicologia, né, que vai ser intitulado Comunicologia, : Mutações das Relações Humanas, que foi a primeira tese dele, onde ele apresenta o conceito de imagens técnicas e imaginação técnica. Então, esse vai sair em breve também, espero no ano que vem ou no ano seguinte. O Alex, que está aqui, vai escrever um pós-fácil para o Comunicologia. E, então, nós, eventualmente, teremos todas as monografias do Flusser em português, pela primeira vez. São 21
monografias no total. E, por outro lado, eu também também estou desenvolvendo os projetos internacionais, de publicação internacional. Eu continuo traduzindo o Flusser para inglês. Eu já traduzi no total 10 livros do Flusser, de português para inglês. E no ano passado eu traduzi o Gerações, que vai ser publicado pela Minnesota Press no ano que vem. Essa foi a minha maneira de celebrar os 100 anos do Flusser, fechado aqui em casa, na quarentena, sozinho. Eu sentei e traduzi as 170 mil palavras do Gerações. E posso dizer que o Flusser salvou minha vida no ano passado, porque ele me tirou de um buraco depressivo muito profundo. E essa é uma obra que eu recomendo para todo mundo. Então, ela vai ser publicada no ano que vem pela Minnesota Press. Ao mesmo tempo, eu estou negociando com a Stanford University e também com a Bloomsbury de Londres. Já ofereci 2 títulos para cada uma delas, e elas estão fazendo uma revisão dos títulos para ver se eles, uma avaliação dos títulos para ver se eles decidem publicar ou não, mas a Stanford está interessadíssima em criar uma série de obras do Flusser. Portanto, o mundo anglófono, o interesse pelo Flusser no mundo anglófono está crescendo gradualmente. Tendo publicado esses 10 livros em inglês, isso gerou muito interesse pelo Flusser no mundo inteiro. Foi muito bom ter ouvido o professor Ryuta ler um trecho da minha tradução do Naturalmente no vídeo dele. Isso me dá muito orgulho de ver isso, porque significa que a obra do Flusser está sendo acessada e lida no mundo inteiro. Mas essas publicações em inglês deram acesso para muitas pessoas que não falam português. E as primeiras obras que eu traduzi do Flusser foram justamente as obras da década de 60, que na sua maioria só existem em português. Uma das obras que tem chamado muita atenção, que eu publiquei em 2015, é A História do Diabo. A História do Diabo, se vocês entrarem na página no Goodreads ou na AmazonInternacional.com e procurar as resenhas, as avaliações do livro, vocês vão ver que todas são positivas. E tem uma resenha na Goodreads de uma pessoa que leu e ficou absolutamente maravilhada com a História do Diabo. Escreveu uma resenha incrível. E isso atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo, e agora nós temos um projeto de tradução do História do Diabo para espanhol. Temos também a História do Diabo foi publicada no mês passado em francês, pela Editions Exiles, que é uma editora muito boa, e também uma edição, o livro ficou muito bonito. E a França finalmente descobriu o Flusser, né? Já haviam alguns livros do Flusser publicados na França, mas por esse interesse no mundo anglófono pelo Flusser, os franceses começaram a redescobrir o Flusser, e agora nós temos não só publicações dos textos originais do Flusser em francês, mas também traduções de português para francês em andamento. Então, em breve o Flusser vai estar com uma boa inserção na França, e outros projetos também estão acontecendo na França. Outro mercado interessante que, de repente, descobriu o Flusser é a China. Nós agora temos uma agência literária que representa a obra do Flusser na China, quer dizer, para a língua chinesa, não na China. E eles estão oferecendo os títulos do Flusser para diversas editoras, e nós já temos mais ou menos 4 projetos em andamento de tradução do Flusser para chinês, tanto o chinês simples quanto o chinês complexo. Temos também traduções para polonês, para dinamarquês. O Vampiroteus Infernales foi traduzido para dinamarquês, também foi traduzido para espanhol no México, publicado no México. O A Escrita também foi traduzido para o espanhol e publicado no México. Portanto, nesses últimos anos, nós temos um interesse crescente na obra do Flusser de forma internacional. E eu acho que isso é bom para todo mundo, e eventualmente, mas principalmente para o Flusser, né? Que isso era o que ele mais queria, era ser publicado internacionalmente,
e que as pessoas tivessem acesso à obra primária dele, né, aos textos primários. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque não preciso falar tanto assim. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Se o Rodrigo Petrônio quiser contribuir com alguma coisa, obrigado. Não sei o que vocês acham, Norval, Diogo. Eu posso falar um pouquinho, eu vou falar rápido, na verdade, falar um pouco do Flusser, como da meu papel na biblioteca Flusser. Tudo bem? Posso falar? Pode ser? Então, o papel que eu tenho desenvolvido mais na biblioteca, junto com o Rodrigo Maltes, né, é mais de uma certa curadoria dos textos críticos, né. Eu tenho estudado a recepção, a fortuna crítica do Flusser. Nós dois, né, alinhamos também essa necessidade de convidar pesquisadores, especialistas de Flusser, mas também abrir para ensaístas, artistas, né, pessoas que tenham também um trato ali um pouco mais informal não, né, mas mais ensaístico e artístico mesmo da obra do Flusser, e tentar resgatar também alguns textos que foram das primeiras edições, né, ou que foram publicados anteriormente, né, da Marília Lília Leão, né, e outros, para fazer jus, para atualizar esses textos. Então, eu tenho feito essa pesquisa. Eu tenho duas linhas de pesquisa que eu tenho atuado já faz algum tempo, que é pensamento contemporâneo e pensamento do uso brasileiro. Então, 10 anos atrás, 12, um pouco antes, na verdade, eu comecei a organização das obras do Vicente Ferreira da Silva, que é um filósofo brasileiro, e eu já me interessava desde muito tempo por pensamento do uso brasileiro. Então, fiquei muito assim, impressionado, assim, muito instigado pela fala do professor Rubens aqui. Depois eu quero que ele compartilhe esse material conosco também, porque existe um cenário assim, periférico do Instituto Brasileiro de Filosofia, as trocas do Vicente com o Flusser, que eram muito amigos, né? Não há muitas cartas, porque o Vicente morreu em 63, e eles se frequentavam, né? A Dora Ferreira da Silva, que era viúva do Vicente também, teve uma série de cartas quando o Flusser já estava na França, mas existe, então, um material documental aí, assim, periférico, que muitas vezes a gente tem que escavar. Eu escavei muita coisa em sebos, assim, né? Então eu tive que levantar uma questão grande. A revista Diálogo, por exemplo, que tem participações do Flusser e do Vicente, era editada pelo Vicente. Depois a revista Cavalo Azul, que foi editada pela Dora depois da morte do Vicente. E a própria relação, eu cheguei a conhecer o Milton Vargas, também tive uma parceria intelectual com a Dora, muitos depoimentos, né, coisas assim muito importantes que o Milton Vargas contou para mim, documentos e tudo mais. Então, eu vou um pouco nessa linha de tentar reconstruir uma rede de relações, né, que estaria ali Agostinho da Silva, Eudoro de Souza, Miguel Reale, que o Rubens mencionou, e outros, né, Uriel Canabrava, pensadores que são importantes, tal, nessa linha do pensamento luso brasileiro. E também umas certas atualizações que eu percebo, né, da obra do Flusser com filosofia e teóricos contemporâneos, e que é bastante surpreendente de ver como o Flusser estava pensando em conceitos, né, aparelho, aparato, né, as imagens técnicas propriamente, né, e outros conceitos lá nos anos 50, e como isso tem sido central no debate contemporâneo. E daí, para cada livro, para cada título, eu escrevo um texto, às vezes um texto pequeno, às vezes um texto grande, eu adoro escrever, e eu também procuro fazer um texto um pouco mais ensaístico, para dar uma introdução para o leitor, mas também fazer um trabalho também ensaístico de cruzamento dessas informações, né? Então, acho que, de modo geral, é mais ou menos isso. Depois a gente pode bater um papo e falar um pouco mais sobre também o trabalho. Perfeito, Rodrigo. Eu estou com a informação de que talvez o Norval não consiga falar. Norval? Está por aí? Eu consegui voltar, Diogo. Minha conexão estava instável, mas já estou aqui de volta. Por favor, estou perfeito. Queria comentar rapidamente, né, o trabalho do Rodrigo Maltês, um trabalho fundamental de resgate de uma edição séria do Flusser e, ao mesmo tempo, da divulgação de Flusser para o mundo anglófilo. Então, o Rodrigo, com toda a sua modéstia, na verdade, tem sido, nos últimos 10 anos,
uma das figuras mais importantes para a publicação de Flusser. E para uma publicação séria, para uma revisão técnica séria dos textos de Flusser, sem erros primários que outras edições cometeram. Então, essa edição que agora está saindo e que promete aí lançar, segundo me disse ele, talvez esse número precise ser atualizado agora, 100 volumes da obra de Flusser, né? Junto com o Rodrigo Petroni, não é? Então, talvez... acho que não vai chegar a 100, acho que uns 50 volumes, mas eu acho que sim. Tá certo. Então, a última vez que a gente conversou, antes da pandemia, vocês estavam estimando que seriam aproximadamente 100 volumes. Né? Fiquei assustado, porque realmente nós vemos que no arquivo há material para tudo isto, e talvez até para mais. Né? A Sim. questão é que tem que se caminhar devagarinho para... Mas o mais importante é a seriedade da edição que está saindo agora de Flusser, né? Pelas edições Zé. Então, eu recomendo a todos vocês, e eu também vou fazer isso, vou comprar os volumes que me faltam, né? Que comprem os volumes agora, e que vão ter um desconto, né? Um desconto bem legal. Queria saber como a gente faz para comprar os livros. Então, durante essa semana eles vão ter o desconto, tá? Então, parabéns, Rodrigo Maltese e Rodrigo Petroni, pelo belíssimo trabalho profissional que vocês estão fazendo de edição de Flusser. Obrigado, professor Novar. Obrigado, Norval. Obrigado. E, Norval, aproveite um pouco para comentar também sobre o lançamento do seu livro nessa... Isso. Bom, rapidamente, eu estou lançando um livro que é sobre Flusser, e basicamente sobre um aspecto, ou talvez uma personagem de Flusser, que é o verme. Né? Então, é aquilo que representa a devoração, a sanha devoratória humana estimulada pelo consumo. Então, há muitos textos e ensaios onde Flusser fala da figura do verme. Então, Wurm em alemão, Gusano em espanhol. E eu escrevi um ensaio há alguns anos e publiquei em alemão e inglês esse ensaio. E depois a editora Fotô me convidou para publicar esse texto que não tinha sido publicado ainda em português. E aí eu sugeri que nós fizéssemos uma parceria com alguns fotógrafos que eu conheço e que eu adoro, cujo trabalho eu adoro, com o texto sobre o verme de Flusser e esses fotógrafos oferecendo ensaios fotográficos também sobre o verme. Né? Então, esse é o livro que está sendo lançado agora, que se chama A Fotografia e o Verme. E a editora, né, Fotô Editorial, do Ateliê Fotô, né, também está nos oferecendo um desconto para o lançamento. Esse livro está saindo agora fresquinho do forno, ou quentinho do forno. Tá? Então, é sobre isso daí. Muito obrigado, Norval. Eu coloquei aqui no chat para todos, tanto as informações em relação a realizações, como os meninos citaram, quanto do Fotô Editorial. Então, fica aqui registrado. Bom, a gente tem uma certa limitação com o tempo também, ficamos abertos, caso alguém tenha alguma questão, se não... Fica o agradecimento às 200 pessoas que estiveram aqui nessa noite. Lembrando que, a partir de amanhã, nós temos eventos também na parte da tarde. Serão os grupos de trabalho. Na parte da tarde, 3 grupos de trabalho simultâneos. Eu vou pegar aqui o link da programação, só um minuto.
passar a todos. Exatamente, Diogo, se você me permite aqui. Então, amanhã a gente vai ter 3 grupos de trabalho, né? Imagem, imaginação, artifício, artefato, artimanha e aspectos da automação. Não, desculpa, eu estou lendo aqui o dia errado, calma aí. Amanhã é terça-feira, né? Então, é isso, imagem, imaginação, artifício, artimanha e aspectos da automação. Os grupos começam às 2, né, e vão até às 5, planejado, pode ir talvez um pouquinho mais, mas esse é o programado. E na parte da noite, teremos, né, então, os nossos conferencistas aqui convidados, que é o Fabrício Augusto Poltronieri, a Lúcia Santaella Braga e o Mikhail Stepanov, né, que vão ser os conferencistas da noite de amanhã. Então, todos estão convidados aqui também, né, a participarem, e a gente se vê, né, então, ao longo da semana. Um comentário, Alex, que são para os alunos aqui interessados. Há um link, pessoal, para os formulários do Google para vocês preencherem, os alunos que não são do período noturno, tá ok? Acabo de colocar aqui no chat para vocês também. Bom, então ficamos aqui ainda, enfim, caso alguém queira comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas se não, desejamos a todos uma boa noite e aguardamos vocês amanhã para novos encontros. Sim, haverá disponibilização posterior das gravações, o Cauê Nogueira perguntou aqui. Exatamente, só para explicar, então, a gente vai tentar sempre subir esses vídeos, né, para o YouTube, de alguma maneira, e deixar disponível no dia seguinte já, né? Então, o link que serve para entrar na sala, depois ele vai ser substituído pelo link do vídeo do GT, ou então da conferência da noite, tá? Então, a gente está se organizando para tentar fazer isso. Pode ser que atrase um dia, mas a gente está se programando para fazer isso sempre no dia seguinte, tá bom? Obrigado. Deixa eu... Muito bom, gente. Obrigado. Obrigado pela presença. Pelo bate-papo. Então, boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, Hilton. Até amanhã. Bom dia, Hilton. Obrigado. Bom dia, Hilton. Bom dia. Bom dia. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.